Boa noite, está no ar o 3 a 1. Hoje nós vamos debater a situação dos planos de saúde no Brasil. Participam da nossa conversa o diretor jurídico do PROCON do Rio de Janeiro, Carlos Edson Monteiro, a ouvidora da Agência Nacional de Saúde, Estael Riani, e o conselheiro do CREMERGE e presidente da Sociedade Médica do Rio de Janeiro, Dr. Ramon Varela. Antes de iniciar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre a situação dos planos de saúde e das pessoas que os utilizam. A Constituição Federal assegura que todo cidadão tem direito à saúde e que é dever do Estado garanti-la. Porém, ao longo de décadas, a precariedade dos serviços oferecidos na rede pública e o marketing agressivo das empresas de seguros fez com que a adesão a planos de assistência médica se tornasse uma prioridade para as famílias brasileiras. O que também não significou garantia de segurança para os usuários de planos de saúde. Em recente pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, quase 60% dos conveniados tiveram algum problema com a operadora no último ano. Inúmeros são os registros de reclamações em órgãos de defesa do consumidor quanto ao descumprimento de contratos e muitos lutam na justiça para que os benefícios sejam efetivamente cumpridos. Um relatório divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar aponta que no segundo trimestre de 2011 houve um aumento no número de cancelamentos de operadoras em relação aos primeiros meses do ano. Longos períodos de espera por uma consulta médica, falta de cobertura, carências e aumento abusivo estão entre os motivos de descontentamento. Doutor Carlos Edson, você que lida com reclamação o tempo todo, qual é, vamos dizer assim, a situação dos planos de saúde do ponto de vista do atendimento aos seus segurados, aos consumidores? As principais reclamações que o PROCON tem ouvido nesse tema são, em primeiro lugar, a negativa de cobertura e, em segundo lugar, a questão dos reajustes de preço das mensalidades dos planos. Então, basicamente, em torno disso que giram as discussões. A cobertura, quer dizer, quais são as cirurgias, quais tratamentos, quais medicamentos que são apropriados, que são liberados para o usuário, para o consumidor, e os critérios de reajuste, né? Seja o reajuste anual e seja o reajuste por faixa etária do consumidor. Então, nós recebemos esse volume de reclamações que é relativamente grande, né, dentro do PROCON e procuramos, em primeiro lugar, fazer uma conciliação, uma mediação, chamando a operadora, chamando os fornecedores para tentar um acordo com o consumidor que o satisfaça, né? Esse é o primeiro papel do PROCON. Se isso não vingar, se o consumidor não for satisfeito ali, ele aí toma o caminho do Poder Judiciário. E normalmente a gente tem até o PROCON do Estado do Rio, no caso, tem um convênio com a Defensoria Pública do Estado e nós já encaminhamos diretamente o usuário para que dê entrada junto à Defensoria Pública nas ações, normalmente até com pedidos liminares. Há casos em que o tratamento precisa ser feito, a cirurgia precisa ser realizada com urgência. E, nesse sentido, o Judiciário tem deferido medidas liminares para garantir, como foi mostrado na matéria, o direito à saúde das pessoas. Então, o PROCON faz esse primeiro papel de conciliação, não rendendo frutos a conciliação, encaminha para a Defensoria para que se ajuize a ação no Poder Judiciário para obter o tratamento. E é importante ressaltar também que, do ponto de vista do PROCON, quer dizer, as empresas de saúde que não se adaptem, que não cumpram os ditames da norma, porque a gente está num âmbito de contrato que é um contrato muito regulamentado, né? São cláusulas que são determinadas no seu conteúdo pela Agência Nacional de Saúde, pelos órgãos reguladores, pela lei. Então, não há muita liberdade, muito campo de manobra. Aqueles que não estão cumprindo, o PROCON aí entra na sua outra missão institucional, que é interferir na economia, interferir nessa relação e aplicar a penalidade administrativa, a sanção administrativa competente. Que normalmente é a multa, mas podem ser outras medidas mais graves. Há uma questão que, assim, o universo de descontentes com os planos de saúde,
ele é maior ainda, porque também os médicos se queixam, né, dos planos, se queixam da remuneração que recebem dos planos, há um tensionamento, embora os médicos também tenham instituições privadas, né, que estão nesse universo dos planos de saúde. Qual é a posição da Sociedade Médica do Rio de Janeiro com relação a essa questão? Porque há uma crise nos planos de saúde. Sem dúvida alguma. E a crise se estabelece porque o grande financiador do sistema é o trabalho médico. Porque não é possível, o representante do PROCON falou de reajustes e de contratos. Toda a corporação médica sabe que durante um passado recente, os médicos, fala-se tanto da inflação, que na área da saúde é maior do que a inflação apregoada pelo governo, ficamos 7 anos sem reajuste qualquer. Você estabelece contrato, o contrato que é feito com os médicos é um contrato que, se fosse em outra área do segmento da sociedade, ele seria um contrato praticamente inválido, tal o abuso das cláusulas que são ali colocadas. Inclusive, não há realmente nem previsão. Há empresas que nem têm contrato firmado e outras que não têm cláusula nenhuma de reajuste. As operadoras de saúde praticam valores irrisórios. Para você ter uma ideia, e o público também, é só pegar um jornal, às vezes panfletos de rua, você vê anúncio de planos de saúde onde a mensalidade é R$50. Vou dar um exemplo hipotético. Como é que você vai pagar a um profissional onde você tem a tua saúde na mão dele com valores pelo menos abaixo desse valor? Mas isso é uma prática. Mas não existe uma tabela do sindicato, dos médicos? Olha, não é bem nem do sindicato. Existe um trabalho feito pela FIP em São Paulo com as sociedades médicas e que hoje, de certa maneira, está servindo até de norteador, mas é norteador quanto principalmente à nomenclatura. Isso tudo foi harmonizado. Mas quanto aos valores, essa parte ainda não está adequada de forma a beneficiar o trabalho, quer dizer, do ponto de vista de uma remuneração digna dos médicos. É por isso que os médicos cada vez menos querem atender as pessoas que têm plano de saúde? O que acontece é o seguinte, a remuneração é tão baixa que, por exemplo, cirurgias como a retirada de amígdalas, a questão das crianças, por exemplo, que precisam fazer uma cirurgia de fimose, você hoje, pelo valor que é atribuído, você não paga nem um auxiliar, que dirá uma instrumentadora. Não paga nem o deslocamento desse profissional que vai auxiliar o médico. Então, é uma situação que precisa ser revista com bastante urgência, porque o que acontece é que muitos dos profissionais que são elencados nos livros de referência e que dão, de certa maneira, suporte e qualidade para a venda daquele produto, depois eles saem. E aí a população, eu tenho a impressão que ela está sendo enganada, porque ela está achando que aquele médico que está ali no livro, ele ainda faz parte daquele plano. E às vezes não. Doutor Stael, na Agência Nacional de Saúde, há muitas reclamações também. Você é ouvidora lá, então é ali que batem as reclamações. Isso. O que está sendo feito com relação a essas demandas? Olha, na parte negativa de cobertura, que é tanto o ranking dos PROCONs, dos órgãos de defesa do consumidor, quanto na agência, também é o campeão, é o líder de reclamação, que é a negativa de cobertura de procedimentos que estão cobertos pelo próprio rol que a ANS estabelece. Então, as empresas alegam que, como não tem o reajuste no valor que elas precisam, muitas vezes elas negam o procedimento, mesmo estando ele fazendo parte de uma lista que é publicada pela própria agência. De caderno de encargo. Todo plano de saúde tem que prestar aquele serviço. É uma lista mínima de procedimentos necessários para se atacar ou se tentar corrigir aquilo que aquela doença causou. Então, ou seja, por essa lista, o consumidor, então, tem garantia que aquele contrato tem que ter tudo aquilo ali. Então, ou seja, aqueles procedimentos têm que ser cobertos pela operadora. Mas, normalmente, o que acontece? A agência também monitora e, nos casos de contratos individuais, ela fixa o valor do reajuste, que pode ser aplicado naquela carteira pela operadora. Então, o que as operadoras alegam? Que esse reajuste que é dado pelo governo, ele é insuficiente para cobrir a cobertura.
E aí depois vem a pressão dos prestadores, que são os médicos, que também reclamam que esse reajuste, que é dado pelo governo também, não é suficiente para repercutir no aumento dos seus honorários médicos. Então, ou seja, a agência tenta, como mediadora, tentar compor esses diversos interesses. O consumidor, que quer a cobertura, a operadora, que quer um reajuste maior, e os prestadores, que também pretendem um reajuste aí de seus honorários médicos defasados há 7 a 8 anos. Então, ou seja, hoje, para a NIP, por exemplo, para a negativa de cobertura, tem um procedimento hoje que a agência instituiu, que é essa NIP, é uma notificação preliminar. A agência tenta funcionar como uma mediadora para resolver mais imediatamente o problema do consumidor, já que somente multar não vai resolver o problema. Então, hoje ela tem isso como instrumento, isso tem hoje uma efetividade de quase 80% do que chega na agência, ele é resolvido por meio desse instrumento mais ágil e desburocratizado de atendimento ao pleito do consumidor na negativa de cobertura. Já os honorários médicos, e a agência, eu acho que não se furtou a estar participando de todas as reuniões, de tentar viabilizar, mas é preciso deixar claro o papel da agência nessa negociação. A agência não tem o papel de regular o prestador de serviço. Então, ele não pode impor um valor ou um reajuste a ser pago à sua rede prestadora, aos médicos, por exemplo. Mas tem uma norma nossa, que é a Câmara, que até foi derivada de uma Câmara de Contratualização, que ela fala lá que os contratos têm que ter período, tem que ter reajuste, mas a gente não fixa qual percentual ou qual índice que deve ser praticado pela operadora. Mas hoje tem uma norma que já garante que essa cláusula entre o médico e a operadora tem que ter periodicidade e tem que ter reajuste. Então, ou seja, agora, inclusive, vai ser aberta uma Câmara Técnica e um grupo técnico com o objetivo de tentar fazer com que a contratualização avance no sentido de garantir... Há uma situação que é mais ou menos a seguinte: a gente tem um sistema único de saúde hoje que vive uma crise de financiamento e também de gestão. Isso está aí a discussão, emenda 29 no Congresso, vota, não vota, muitos estados e prefeituras com dificuldades para enfrentar o problema da emergência. Enfim, é um problema que está aí, que é um sistema que, em tese, garante assistência para a população inteira, mas que tem uma série de deficiências. E a gente tem uma parcela da população com mais poder aquisitivo, ou que está empregada e a empresa cuida de ter um mínimo de seguro de saúde, que está na mão dos planos de saúde. E, aparentemente, o que a gente está vendo é que esse sistema complementar privado também está em crise, porque está todo mundo reclamando. O consumidor reclama, os médicos reclamam, o governo tenta administrar o negócio de maneira que ele fique funcionando. A gente pode dizer que está chegando a hora de se fazer uma reforma nesse sistema complementar, de mudar as regras do jogo, porque elas não estão funcionando? Eu acho que essas regras estão sendo mudadas a partir da agenda regulatória que a própria agência determinou, que é de rever vários modelos, inclusive modelos de reajuste de honorários médicos, os contratos antigos, inclusive foi feita agora recentemente as resoluções de aposentados e demitidos, foi feita agora também de forma recente da adaptação contratual, trazendo para o mundo regulado aqueles contratos antigos, que é um grande problema ainda para a gente. Então, ou seja, hoje há uma discussão na casa de rever alguns modelos, até mesmo de financiamento dessa saúde suplementar. Então, eu acredito que hoje está sendo um ponto importante, exatamente quando todos estão insatisfeitos, algum problema tem que ser resolvido. E eu acho que a agência não se furta hoje, e nem se furtou, de tentar dar solução para esse difícil problema, porque, na verdade, você compor vários interesses que em princípio são divergentes, não é uma tarefa fácil. E bem lembrando que é o seguinte, esse mercado só foi regulado, só foi trazido para o mundo tem 10 anos. Então, ou seja, há 10 anos os planos de saúde têm regras claras para poder funcionar no mercado hoje. Se a gente bem lembrar... Antes não existia nada. Ainda não existia nenhuma regra. Então, ou seja, as empresas se estabeleciam e saíam e não eram responsabilizados. Hoje, minimamente, você tem registro de funcionamento, você tem regras para a saída do mercado, você tem regras do que é dado dentro desse contrato, porque eu me lembro contratos antigos, por exemplo, que eram extremamente limitativos.
Nós não tínhamos ideia do que ele estava prevendo para o consumidor. As regras eram muito genéricas e quase sempre abusivas. Tinha tempo de internação, tinha tempo para você, tem limite de consulta. A partir da lei, e aí é uma crítica à própria legislação, a lei foi ruim. Tanto é que ela sofreu uma medida provisória no dia seguinte de sua edição. Então, ou seja, dentro dessa situação, a agência vem fazendo um esforço regulatório de torná-la efetiva através de suas regulações. Então, ou seja, a lei deixou várias brechas, mas ela trouxe para o mercado de saúde suplementar regras mais objetivas e uma facilidade, principalmente para órgãos de defesa do consumidor, poderem fiscalizar. Porque sem regras, ficava difícil até de se exigir qual era o reajuste. Não se tinha essa ideia de qual percentual. Então, hoje, pelo menos, minimamente, você tem, olha, esse é o reajuste autorizado. Então, se ela eventualmente não aplicar aquele reajuste, os órgãos de defesa do consumidor, bem como a ANS, podem multar. Você tem hoje sustentabilidade. Por exemplo, as empresas hoje precisam ter uma estrutura financeira, econômico-financeira, para se manterem nesse mercado. Não é um mercado para qualquer uma, não é para essa de R$50. Então, ou seja, há um peso regulatório que hoje é imposto às operadoras exatamente pela seriedade do produto que ela vende, que é saúde. Então, se ela vende saúde, ela tem que ter lastro econômico-financeiro para que, se ela tiver que sair do mercado, ela não deixe desassistido e fora do sistema o consumidor. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, debatendo a situação dos planos de saúde no Brasil. Até já! Estamos de volta com 3-1, que hoje debate a situação dos planos de saúde no Brasil. Participam da nossa conversa o diretor jurídico do PROCON do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Edson Monteiro, a ouvidora da Agência Nacional de Saúde, doutora Estael Riani, e o conselheiro do CREMERGE, presidente da Sociedade Médica do Rio de Janeiro, Dr. Ramon Varela. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber se pessoas mais velhas não teriam um plano de saúde mais barato. A pergunta é muito pertinente porque ela evidencia um paradoxo, né? O sujeito que está contribuindo há mais tempo com o sistema, ele acaba chegando no fim da sua vida e sendo mais onerado, porque o entendimento que se tem é que o risco dele é maior e ele precisa gastar mais para ter os seus direitos assegurados. Então, de certa forma, é um paradoxo. Aliás, nesse tema há muitos paradoxos. A gente está vendo pelas respostas do primeiro bloco que há os interesses contrapostos dos médicos, que recebem pouco, né, do consumidor, que tem a sua cobertura reduzida, e no meio disso tudo a ANS tentando regulamentar esse mercado tão sensível, né, por assim dizer. Um mercado, isso que eu queria destacar, que se caracteriza por um objeto muito específico, que é o de prestação de serviços de saúde, né? E saúde é um bem jurídico fundamental. Nós temos um problema demográfico no país, que é o seguinte: a população está envelhecendo. Certo. É verdade. E ela está envelhecendo, nós temos um sistema de previdência que já é deficitário, as pessoas contribuem para a previdência a vida toda, quando se aposentam passam a receber menos, por causa da idade também passam a ter problemas de saúde crônicos. Os gastos aumentam. Os gastos aumentam e o sistema único de saúde não dá conta dessa demanda. E quem recorre à saúde privada, né, ao sistema privado, que no caso é esse sistema de saúde complementar, cada dia tem mais dificuldades para permanecer nesse sistema complementar. Como é que a Agência Nacional de Saúde está vendo isso? Esse é o principal desafio da agência hoje, de tentar viabilizar esses reajustes ou tentar dar sustentabilidade para esse mercado, ou seja, fazer com que o consumidor, ao final, não seja penalizado, não tenha esse efeito perverso, que é ao final da sua vida, quando a capacidade, tanto laborativa, já não é a mesma, e até a redução, se a aposentadoria já não é mais, ainda não representa para ele, no orçamento doméstico, um ganho, e aí ele tem que despender ainda mais pelo plano de saúde. Vou fazer uma pergunta prática. Tá. Assim, por exemplo, o sujeito ao longo da vida teve vários planos de saúde. Né? Por exemplo, foi trabalhar na prefeitura e teve o plano de saúde da
Unimed. Aí depois saiu daquela empresa, foi para o outro que tem um plano de saúde da Golden Cross. Toda vez que ele faz um plano novo, ele zera aquela contribuição que havia com relação aos outros planos, que foi para o sistema. Isso. A maioria das vezes, quando a pessoa é jovem ou tem uma saúde estável e tal, ela subutiliza o plano. Ela tem um plano com medo de um acidente, de um problema mais grave, de um imprevisto. Ela subutiliza. Isso. Então, aquilo ali é vamos dizer assim, uma reserva que foi feita de alguma maneira. Ela não usa isso quando ela renova o plano. Por quê? Ela não teria direito de carregar, vamos dizer assim, essa carência com essa contribuição. Carência, muitas vezes ela até carrega, mas a contribuição... Porque o cálculo que é feito na hora de fazer um plano novo é a partir da idade que o sujeito tem. E o que ele contribuiu para trás não vale. Não é. Por que isso? Porque, na verdade, esse sistema nosso, ele é mútuo, mas ele não é um sistema integrado. Então, ou seja, não há um sistema de fundo compartilhado onde as operadoras, por exemplo, contribuem para sustentar este mercado a longo prazo. Então, é essa lógica que tem que estar mudando. Então, ou seja, você faz parte de um sistema e não de uma operadora. Você faz parte de um sistema de saúde privada e não de um sistema que a Golden, a Unimed tinha te dado naquele período. Isso quer dizer o quê? Que o governo está discutindo a criação de um sistema de saúde um sistema e a criação de um fundo privado, é isso? Um fundo privado, que vai dar ganho e sustentabilidade para isso. Então é uma situação nova. Vocês estão acompanhando essa discussão na sociedade médica? Olha, o que a gente vê é o seguinte, o mercado... Porque é uma outra coisa, nós temos o SUS e temos plano de saúde. Agora nós vamos ter o SUS e vamos ter um sistema de saúde privado formado pelos planos de saúde, regulado pela Agência Nacional de Saúde, mas que também é uma coisa unificada. Para não ficar partilhado. A gente teme muito esse tipo de interferência, porque é como foi falado aqui. Tinha um determinado plano, que são planos coletivos, são os planos coletivos, que a empresa, o sujeito muda de empresa, ele era de Unimed Rio, por exemplo, de repente foi para uma outra empresa, aí aquela empresa contrata. No fundo, é uma diminuição de custos. As empresas buscam preço, então vão para preços menores no custo do atendimento aos seus empregados. E eu só queria fazer uma analogia. Na Copa de 70, o Miguel Gustavo fez uma musiquinha, 80 milhões em ação. Hoje, para se ter uma ideia, a população sabe disso, nós somos 50 milhões de usuários dentro do sistema de saúde suplementar. Era quase chegando perto da população do Brasil naquela época. Então, esse sistema que violenta a relação médico-paciente, onde você não pode escolher o teu médico, aonde o médico fica submetido à pressão de demanda, e aí há uma deturpação do sistema, porque médico também come, também estuda e tem uma responsabilidade enorme. Aí você tira o tempo daquilo que é essencial no atendimento, que é a relação com o usuário do sistema. E isso tem sido prejudicial. Recentemente, e aí, doutor Israel, a ANS, infelizmente, está querendo normatizar uma coisa que o mercado é que deve normatizar, e as operadoras elas precisam ser pressionadas, porque estão querendo colocar a agenda do médico agora sob a responsabilidade de marcar consultas em 7 dias, em determinadas especialidades de pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia e cirurgia geral. Nas outras especialidades, o prazo seria de 14 dias. Ora, isso é uma interferência indevida, mas há soluções para isso. A solução passa por aumento de custo. Tem que aumentar a rede de atendimento, tem que aumentar os médicos credenciados às operadoras. Mas há que se ter um prazo mínimo também para esse atendimento. Uma questão aqui que isso, a agenda é pessoal. A agenda, por exemplo, eu não posso interferir, por exemplo, numa consulta, quando eu vou, por exemplo, a um advogado, mas eu não estou interferindo na sua. A agência está interferindo no seguinte, a operadora tem que garantir o atendimento daquele consumidor no prazo de 7 dias, 14 dias. Tanto é que a gente regula a operadora. Então, ou seja, não era possível mais o consumidor conviver com essa coisa assim, de 90 dias, 100 dias para se marcar uma consulta. Então, ou seja,
seja, hoje, pela norma da agência, pelo menos se obriga a operadora a garantir esse atendimento num prazo que seja adequado, que seja razoável. Eu gostaria de ver isso na prática. Não, e a gente vai fazer de tudo para que ela tenha efetividade. Tem dois problemas aí. Um problema é você conseguir marcar uma consulta com um especialista credenciado. Em geral, o que acontece é o seguinte, a pergunta é plano ou é particular? É plano. Aí te joga lá para as calendas. O outro problema mais grave é quando você procura numa emergência o pronto-socorro de um hospital privado que atende credenciado pelo plano de saúde. Aí, se você chegar lá na vertical, você não é atendido na hora, não. Fica na fila lá esperando. Aí o sujeito desiste, porque a prioridade é para quem chega na horizontal, para quem chega de cadeira de roda, de maca. Aí o cara volta para casa, piora, aí chega na horizontal. Ou seja, a gente tem que garantir esse atendimento na fase de consultório, ou seja, a gente tem que garantir que esse atendimento seja dado. As consultas nesse prazo mínimo que a agência determinou, porque senão ele vai no hospital, que não é o lugar para ele ir para poder fazer procedimento eletivo, procedimento que ele dá para você programar. O hospital é para ir quando você tem caso de urgência. Então, ou seja, a gente está usando o hospital para conseguir consulta médica. Então, é isso que a gente não pode pactuar e permitir. Então, por isso a norma ela vem no sentido de garantir ao consumidor que ele tenha atendimento com o médico. Não com o seu médico de preferência, mas com um médico que possa lhe assistir. Mas o que acontece é que você liga, vai marcar consulta. O sujeito diz, só daqui a 2 meses, um especialista. Aí o consumidor tem que sujeito voltar. está com o estômago doendo, né? Ele, daqui a 2 meses, se eu tiver com alguma coisa grave, eu morri. Corre para o hospital. Mas essa e aí, lógica chegar que lá, ele não é atendido. Só que agora é o seguinte, ele tem prazo, a operadora tem prazo para garantir esse atendimento. Então, se o consumidor eventualmente não conseguiu com o seu médico da sua preferência, então ele vai ter que ligar para a operadora e falar, olha, você tem que me disponibilizar um cardiologista em 7 dias, em 14 dias, porque no caso é especialidade, então a cardiologia. Então, ou seja, o consumidor agora pelo menos tem um mínimo de prazo razoável de espera, coisa que ele não tinha anteriormente. E a partir daí, as operadoras vão ter que se organizar para oferecer. Mas olha, agora ele levantou a questão, não vai funcionar. É isso? É porque, na verdade, gato escaldado tem medo de água fria. Nós passamos discutindo na ANS uma questão com as operadoras, que era, no preenchimento das guias de consulta, se você fosse ao meu consultório, havia um campo que eu teria que dizer o que você tinha de doença, é o chamado CID, o Código Internacional das Doenças. Isso é a maior violência contra um cidadão. Por quê? Porque com isso, as operadoras teriam toda uma base de dados que é crime você revelar isso numa consulta simples. Isso é crime. Além de ser antiético, isso é crime. São dados sensíveis, né? Exatamente. Além daquilo que eu tinha falado, do objeto da prestação de serviço dizer respeito a bens essenciais da pessoa humana, há também esse aspecto dos dados que são sensíveis. São dados que podem ser interpretados em detrimento do consumidor, da pessoa humana. Exatamente. Nas empresas são dados toda hora. Agora também não As se empresas pode. têm departamento médico Eventualmente a pessoa que nem é contratada. regulam a relação com os planos de saúde, aí todo ano você faz um exame periódico. Aí nesse exame periódico você Detecta uma faz série um relato, isso vai para a seguradora. Aí na hora que a seguradora vai calcular o teu plano, se você for fazer qualquer outra coisa, isso entra no cálculo claro. do custo. Claro, e com o avanço da tecnologia, da chamada biotecnologia, essas pesquisas genéticas já são capazes de detectar se o sujeito tem ou não alguma possibilidade de desenvolver doenças. Isso em muitos regramentos eu acho que nós ainda estrangeiros. não chegamos nesse já de chegamos. desenvolvimento. Já não. chegamos. Agora, o que eu acho que é tortuoso. Em regramentos estrangeiros é proibido. É proibido se discriminar por conta de questões de dados sensíveis de saúde, porque gera uma discriminação tanto em planos de seguradoras, como também para a questão laborativa, para a questão de trabalho. Você Agora, não contrata. Eu sei que você vai adoecer, eu não te contrato. É isso. A informação é fundamental. A informação. Hoje, por exemplo, você vai no médico, ele faz um determinado exame, o exame fica com o médico, não fica com você. Então, as informações hoje de saúde, elas estão muito mais na mão do médico e da operadora do que propriamente na mão do consumidor. O consumidor, ele não leva e não mantém consigo nenhum exame. Tanto é que você vai de novo nele, você vai fazendo de novo, ou para outro, você quer, por exemplo, uma opinião de outro médico, você não leva os seus exames para ele.
Então, na verdade, você hoje, o consumidor, já não tem acesso às suas informações de saúde. A operadora, ela detém, sim, toda a sua informação de saúde. O que não pode permitir é que o operador manipule essas informações ou divulgue as informações porque elas estão sob sigilo médico. Eu queria fazer um comentário, porque em consultórios médicos, em hospital, na rede pública, tudo bem, o material fica lá. Agora, em consultório médico, não fica de jeito nenhum. O documento, o exame fica com o usuário do sistema, a pessoa que leva o seu raio-x, leva a mulher a mamografia, o exame de laboratório, a histopatologia, isso tudo é propriedade do paciente. Claro. Tem que ser propriedade dele até para ele poder transitar. Nos hospitais não, em casas de saúde não. Nos hospitais públicos, não. Aí a situação é diferente. E até os Mas a hospitais pessoa privados. tem direito a exigir? Tem, o exame claro, é dele. claro. A informação é dele, a informação é dele. médica dele. Claro. Como ele tem direito ao prontuário médico também. Ele tem direito ao acesso às informações do prontuário. O prontuário, pela lei, a guarda é da unidade de saúde. E a questão do sigilo é importante. Por que o Conselho Regional de Medicina brigou muito por isso? Porque quando uma operadora tem toda uma base de dados do adoecer, ela pode fazer, vamos dizer assim, uma pasteurização, tirar a contaminação daquele plano. Então, aquelas pessoas que têm doenças cujos agravos são previsíveis, esses contratos não seriam renovados. Então, a lei é sábia, ela protege o cidadão e não permite a utilização dessas informações de forma a prejuízo da sociedade. Isso é fundamental. O plano de saúde, ele para ter sustentabilidade, ele precisa ter uma receita compatível com a despesa gerada, incluindo tudo. O atendimento, o pagamento do médico, etc. Com uma concorrência entre eles tendem a jogar os preços para baixo e tentar economizar custos, não é isso? Por isso eles aumentam a base também dos consumidores. Agora, eles trabalham com a média, né? Na medida que eles passam a identificar paciente por paciente, o custo de paciente por paciente, aí eles podem otimizar esses lucros, fazendo exatamente isso, eliminando aqueles pacientes que eles sabem que vão ter um custo maior do que o custo médio, aí a receita aumenta. É isso que a agência quer evitar? E lembrando que a rescisão de contrato, ou seja, a gente não pode entender que ele descarta simplesmente o consumidor. Hoje o consumidor, para perder um plano de saúde, ou ele deve estar inadimplente há mais de 60 dias e tem que ter sido notificado até os 50 dias de atraso, ou por fraude. Então, ou seja, as opções, simplesmente só porque você me constitui um risco, eu te segrego do plano, eu te tiro, não é bem verdade. Então, há regras hoje que tornam essa permanência do consumidor no plano, principalmente no contrato individual, muito mais firme. Então, ou seja, não é por qualquer coisa que ele vai estar manipulando e tirando o consumidor. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco na TV Brasil, aqui no 3-a-1, discutindo os planos de saúde. Estamos de volta com 3-a-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós debatemos a situação dos planos de saúde. Participam da nossa conversa o diretor jurídico do PROCON do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Edson Monteiro, a ouvidora da Agência Nacional de Saúde, Dr. Estael Riani, e o presidente da Sociedade Médica do Rio de Janeiro e conselheiro do CREMERGE, Dr. Ramon Varela. Nós vamos iniciar este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber se o sucateamento do SUS interessa a medicina privada. O SUS, eu sempre fui um defensor, as instituições onde eu sempre pertenci, elas sempre defendem uma saúde pública de qualidade para a população. Infelizmente, a rede pública de saúde, com as restrições de verba para o seu atendimento, elas geraram a necessidade de um sistema de saúde suplementar. Hoje, se esse contingente, que eu já citei no bloco anterior, de 50 milhões, de repente tivesse que ser absorvido pela rede pública, seria uma catástrofe. Agora, para você melhorar no sistema de saúde pública, além de verba, e essa questão está sendo discutida na Câmara, de que maneira vai se financiar, vai se dar recursos para que possa se dar atendimento de qualidade à população, que é um anseio de todos nós,
Não se pode também, por exemplo, ter um sistema onde aqui no Rio de Janeiro a prefeitura faça um concurso para colocar profissionais com salário de R$ 1.500. Então, a fixação de um corpo de atendimento com qualidade, quando eu falo de médico, eu falo porque é a classe que eu represento, mas eu estou falando também, se o médico está ganhando isso, imagina quanto ganha um enfermeiro, um fisioterapeuta, são profissionais de uma área que está sendo, de certa maneira, sucateada. Basta correr os postos aí de atendimento primário para você ver que há falta de profissionais. Às vezes você vai procurar num posto um urologista, tem 3 turnos de trabalho, você só tem um urologista. O déficit de profissionais para atender a demanda das necessidades da população é muito grande. Nos hospitais de emergência, oftalmologista, por exemplo, agora com essa lei que passou do cinto de segurança, a questão de cegueira em jovens, ela reduziu bastante. Mas vai procurar num acidente de trânsito, um neurocirurgião, um oftalmologista no plantão? Não tem. Esse tipo de coisa. Recentemente, nós vimos o problema do Getúlio Vargas com a falta de ortopedistas. Ali na beira, vizinha da beira da Avenida Brasil, você não tinha ortopedistas, você não tinha anestesistas suficientes para atender trauma. Então, há isso? Os médicos um estão fugindo do salário baixo, é isso? É porque a questão é sempre salarial. Nessa questão, a fixação do médico, ela se dá pelo salário e quando o Estado, quando eu falo Estado, figura central, ela contrata os profissionais, às vezes utiliza dos artifícios ilegais para a função fim, que são as cooperativas, que na verdade não dão garantia nenhuma para o profissional, não cumprem coisas regimentais de qualquer ordenamento jurídico, e o indivíduo pode ser mandado embora a qualquer hora, não há um programa de estímulo. Isso daí, nós do Conselho já fomos até ao Ministério Público por causa dessas questões. A cooperativa, em serviços de saúde, cuja a função fim, o atendimento à população, essa função fim, ela não pode ser colocada na mão de uma cooperativa, como se pode fazer na questão de transporte, como se pode fazer na alimentação, como se pode fazer na segurança. Na área principal, evidentemente, estamos brincando com a legislação. Há uma relação, vamos dizer assim, desigual no sistema de saúde complementar também. Você tem hospitais excepcionais, que são privados, como, por exemplo, Sírio-Libanês, inclusive que recebem também recursos públicos, né? Einstein, Alberto Einstein, em São Paulo, aqui mesmo no Rio, Samaritano, e hospitais e casas de saúde que vão, de acordo com o valor do plano, vão também diminuindo de qualidade, né? Há uma, vamos dizer assim, uma hierarquia também nisso. É possível, quer dizer, você ter um sistema de saúde complementar privado, como está se discutindo, com um fundo único que permita resolver esses problemas e isso conviver com o SUS, não é tirar a energia do SUS para o sistema privado ou é a melhor solução? Não, eu acho que os sistemas os têm dois que se sistemas. conviver. Até porque isso vai garantir a sustentabilidade da saúde pública no Brasil e da saúde privada. Então, ou seja, o tema saúde há que ter uma integração, sim. Esses sistemas, eles podem se conversar, eles podem se integrar no sentido de garantir a qualidade desejada pelo consumidor, seja da saúde pública, seja da saúde privada. A pessoa precisa de assistência e precisa de uma assistência de qualidade. E eu acho que esse é um desafio. Ou seja, dar essa sensação à pessoa que ela está sendo bem assistida, bem cuidada. Está se discutindo assim, concretamente? Qual é a mudança que está sendo discutida na Agência Nacional de Saúde e no governo com relação a isso? Olha, quanto ao governo... Agora houve uma Conferência Nacional de Saúde, o tema central era acolhimento com qualidade. Quer dizer, era assistir e acolher as pessoas com qualidade no SUS. Esse era o tema central, né? Então, está se querendo mexer com o problema que a gente vê nas imagens dos hospitais, das emergências. O que objetivamente está se discutindo no governo com relação a criar esses dois sistemas integrados? Porque o SUS existe,
Mas esse sistema privado não existe. Porque o que aconteceu? Quando o Sistema Único foi criado, ele esqueceu que havia um mundo que ainda naquela época não era regulado, mas existia, que era do seguro-saúde. A gente já tinha seguro-saúde na época que a Lei 8080 foi criada, mas ela nem observou isso quando da sua criação. Da mesma forma, quando a Lei 9656 foi criada, que é a Lei de Plano de Saúde, ela também não observou que havia um sistema único de saúde. Então, ou seja, as duas legislações, elas não se conversam, elas nem sequer retratam a situação de um do outro. Então, eu acho que o grande desafio, enquanto governo, enquanto agência, vai ser exatamente fazer com que esses dois sistemas se conversem, na medida de potencializar e otimizar trabalhos, procedimentos, técnicas, ou seja, o transporte. Por exemplo? É um grande desafio. Por exemplo, você tem o SAMU, que tem hoje uma rede de eficiência. Então, você tem boas experiências, por exemplo, na área de saúde, a vacinação, que pode ser replicada na saúde privada. Então, há modelos assistenciais, tanto um quanto o outro, que podem ser otimizados para que todos que estejam e que sejam objeto dessa assistência fiquem satisfeitos, tenham qualidade, tenham garantido esse acesso. O sujeito sofre um acidente grave. Aí ele é atendido pelo SAMU e levado para o Miguel Couto, vamos supor. E aí lá, ou então para o Antônio Pedro, lá em Niterói, que são lugares onde chegam muitos acidentados por causa das estradas. Aí ele chega lá e ele é atendido pela equipe de plantão, fazem todos os procedimentos, que tem lá gente que dá aula em faculdade, tem residente, enfim, ele recebe o tratamento, que é caro. Né? E ele tem um seguro privado, do Bradesco, do Golden Cross, do Unimed, o que for. Essa despesa que o SUS está tendo com um paciente complexo, caro, que vai ficar internado numa UTI, às vezes, semanas, ela é ressarcida pelos planos privados? Ela é ressarcida. Esse é o único ponto de contato que tem o sistema único com o sistema privado. Ou seja, é o ressarcimento ao SUS, de todos aqueles atendimentos que são feitos na área ou no ambiente do SUS. Então, todos esses procedimentos, principalmente internação, especialmente internação, ela é ressarcida aos cofres do governo. Agora, vamos inverter a coisa. O sujeito teve um problema, um acidente vascular cerebral, precisa fazer uma cirurgia com os bambambam da área. Aí ele é o segurado do SUS, vai e bate na porta do Alberto Asta, que recebe recursos, inclusive, do Ministério da Saúde. Ele é atendido? Não, só se ele assinar um compromisso de assumir a conta ao final do tratamento. Não seria justo que houvesse uma recíproca nisso, quer dizer, que houvesse ele um fosse atendido e que fosse o hospital fosse remunerado de acordo com a tabela do SUS? Pode ser uma possibilidade. Eu confesso que eu nunca pensei nesse reverso. Mas eu acho que os sistemas, de alguma forma, eles têm que se conversar para permitir que a pessoa fique e tenha garantido o seu acesso, o seu atendimento. Eu estou falando isso pelo seguinte, não é porque o critério tinha que ser o seguinte: o sujeito teve um acidente, uma emergência, ele tem que ir para o atendimento mais próximo, porque isso pode ser a vida ou a morte. Mas hoje esses sistemas são apartados. Então, ou seja, não teria essa possibilidade. Então, somente... Não, que não tem, eu sei, mas está se discutindo isso? Eu não sei se nesse nível de inter-relação ou de integração. Eu acho que... Não sei se alguém já pensou nessa possibilidade de integração. Aí chama o SAMU, né? Aí o SAMU vai lá, o bombeiro com a equipe de paramédico, vai lá, cata o cara, não sei o quê. A lógica é levar para o hospital mais próximo. Não é isso? E muitas vezes pode Mas se o hospital for privado, não pode levar, tem que levar para o hospital público mesmo, que seja mais longe. Isso não está errado. Alguns vão até no particular e depois aciona o Poder Judiciário e pede o Estado, eventualmente, para pagar essa conta ao particular. Isso acontece. Muitos consumidores ou muitos cidadãos acabam recorrendo a um hospital particular, num estado de emergência, obviamente, e depois ingressam em juízo para tentar fazer com que a PROCON, vocês acolhem esse tipo de reivindicação? Nós já até tomamos conhecimento, mas não é função do PROCON esse tipo de reclamação. Por exemplo, normalmente eu vou para um hospital público, sou paciente do SUS, aí um hospital privado, aí pago. Aí eu vou no PROCON e digo, olha, quero meu dinheiro de volta. Isso. Eu não tenho esse direito? O PROCON não atende esse... Não, essas questões individuais de litígios entre o consumidor
e a operadora e o prestador de serviço de saúde, não é, É o quê? É competência juizado do PROCON. especial São que- normalmente juizados especiais. O Poder Judiciário, né, por meio dos juizados especiais, é que normalmente dá seguimento a essas demandas. Que tipo de demanda o PROCON atende, então? O PROCON atende as reclamações do consumidor em relação ao atendimento que lhe é fornecido, quer dizer, o serviço, qual é a qualidade do serviço, negativas, como eu falei no primeiro bloco, negativas de tratamento, multas, cobranças em excesso, questões que dizem respeito ao dia a dia contratual daquele consumidor. Agora, é fundamental a gente destacar duas coisas, me permite só fazer um parênteses aqui. Em primeiro lugar, é a questão da saúde pública, que me parece que é uma questão de vontade política também. Há muito tempo se fala que saúde é prioridade dos governos, mas, de fato, as coisas têm evoluído, mas não no nível que a população gostaria, né? Há que se ter investimento não só no retorno, na remuneração dos médicos, como também no investimento em serviços, em bens, em hospitais, em consultórios, laboratórios que possam produzir e fornecer esse serviço adequadamente à população. Né? E sem se esquecer de que é uma relação de confiança e na qual o consumidor, o paciente, está exposto. Né? Há que ter transparência, essas são questões muito sensíveis, né? que norteiam essa pauta entre médico e paciente. Hoje o sistema de regulação, embora não seja ideal, já está melhor do que estava há 5 anos atrás, com certeza, com certeza. Agora, é preciso criar nos núcleos, não adianta também remover... Eu lembro de um episódio, é um episódio muito interessante. Um escadinha era um traficante famoso do Rio, aqui do Morro da Previdência. Aí um dia ele foi baleado numa troca de tiro e fugiu e se internou na Casa de Saúde de Portugal, ali no Rio Comprido. Não, do Bispo. Aí os policiais que estavam atrás dele foram lá para matar, queriam tirar ele de lá, sequestrar ele do hospital. E ele estava lá todo entubado, né? Aí os médicos não deixaram. Os médicos, não pode, sair daqui vai morrer. Então ele foi preso, foi ali que ele foi preso, mas ele ficou lá, os médicos garantiram a vida dele. Garantiram a vida dele, na Casa de Saúde de Portugal. Eu fiquei impressionado com aquilo. Disse, é a Casa de Saúde, porque eu não conhecia, né? Disse, a equipe médica lá... Deu guarida. Deu guarida. Aí quando eu tive que escolher uma casa de saúde para o meu filho mais novo, ele nasceu lá. Ele disse, a equipe lá é boa. O negócio, cara, a escadinha não morreu. Pois é, mas esse tipo de comportamento, essa é a postura do médico. A postura do médico é sempre essa, porque a gente resguardar o paciente. Resguardar o paciente. A nós não interessa se ele é bandido ou se ele é um samaritano da vida. Não interessa. O que interessa é a preservação do indivíduo doente e que precisa dos cuidados. Mas preserva-se a vida. Depois preserva-se a vida. Exatamente. Depois julgamento, sofrer as consequências das ações e dele. já não vamos nem entrar no campo da filosofia, porque a gente que diz que mais importante do que a vida é a liberdade. Agora, porque tem gente que sacrifica a própria vida em nome da liberdade. Há uma discussão séria entre os médicos que a saúde no Brasil foi hospitalizada desnecessariamente. Que o brasileiro é meio hipocondríaco, procura médico à toa, sobrecarrega a emergência dos hospitais, às vezes, sem necessidades. Isso é um problema do cidadão que se sente mal, passa mal, não sabe o que está acontecendo e corre para lá, ou é um problema do sistema não ter vamos dizer assim, um sistema de prevenção mais efetivo? Onde é que está a saída para isso? Investir mais na emergência ou na saúde básica? A saúde básica, esses programas de saúde da família, é voltar, não no tempo e no espaço, mas voltar a certos comportamentos. É o comportamento onde o médico conhecia realmente uma família. Essa situação que hoje, como você, com essas operadoras, você vai para o ponto mais próximo da tua casa, você quebrou essa relação das pessoas. Então, na rede básica... Aí, para dar uma de Dada Maravilha, assim, não poderia ser uma boa solucionática? Esse sistema de médico de família ter mais sustentabilidade nos planos de saúde, porque hoje não tem. Hoje, eu te digo... Estabilidade? O sujeito ter a família, ter um plano de saúde e ter um médico que vai atender a família.
Entendeu? Um terceira programa de idade. prevenção de saúde financiado pela saúde privada, pelos Não, isso planos de tem, saúde, ó. e que o sujeito não tem que ficar nesse negócio, Agora, nessa guerrilha para marcar uma Hoje consulta. tem uma resolução muito interessante, foi a que recebeu o maior número de contribuições na agência, que foi exatamente de promoção e prevenção, onde o consumidor poderia aderir a um programa desse e até mesmo receber desconto na sua mensalidade. Isso movimentou muito, as pessoas contribuíram muito para essa norma que a agência acabou por publicar, que é exatamente isso, investir na promoção e aí você tem um resultado financeiro a partir daí, porque na verdade você tem pouco investimento nessa prevenção. Então hoje você faz um programa e as pessoas aderem e aí ela ainda consegue ter um desconto na sua mensalidade. Esses são projetos simples, mas que têm uma eficácia muito interessante, uma eficácia muito contundente. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar. Agradecemos a participação do Dr. Carlos Edson Monteiro, diretor jurídico do PROCON do Rio de Janeiro, da doutora Estael Riani, ouvidora da Agência Nacional de Saúde, Dr. Ramon Varela, presidente da Sociedade Médica do Rio de Janeiro e conselheiro do CREMERGE. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil, com o 3 a 1.